Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindos. Nini Gonçalves, como você está? Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Hoje a gente vai falar sobre por que a gente não termina o que a gente começa a fazer, tá? E hoje eu tava sofrendo com isso, realmente. Tava me cobrando muito de eu estar enrolando e não fazer o que eu planejei pro dia. E se vocês tiverem aí alguma coisa, vão pensando. Se quiserem compartilhar também o que vocês começam e não terminam, também vão aí compartilhando. E enquanto isso, eu queria pôr aqui, mas eu não sei como que põe. Não sei como compartilha, gente. Eu ainda não tô muito craque nesse negócio de live, mas vamos lá. Gente, assim, quando a gente fala em coisas que a gente começam e não terminam, é uma variedade de coisas, né? Desde aquelas tarefas que você tem que fazer no dia a dia, no cotidiano, seja na sua casa, seja no trabalho. E também tem aqueles projetos, né? Cursos, coisas que você quer fazer para um desenvolvimento pessoal, né? Para você melhorar o seu currículo, coisas assim no trabalho. Então, assim, é uma variedade, uma gama muito extensa de coisas que a gente acaba querendo fazer, começa e não termina, não é mesmo? E aí o que acontece quando você começa a fazer uma coisa e não consegue terminar? Vem aquela culpa, vem aquele sentimento ruim. Pô, eu eu sou preguiçoso, eu não faço o que eu planejo, eu sou sempre assim, de novo, aconteceu isso de novo, eu não tenho jeito. É complicado, não é mesmo? O Júnior diz, porque sempre deixamos para amanhã, chega o amanhã e repetimos a mesma coisa. Ele tá me perguntando. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Por que a gente repete, né? A gente tem aquela boa vontade, aquela motivação de falar, não, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou começar minha dieta, amanhã eu vou malhar, amanhã eu vou começar pegar nos estudos, eu vou ler, eu vou fazer caminhada, seja o que for, vou arrumar minha casa, vou chegar mais cedo no trabalho, se todo dia eu chego atrasado, não é mesmo? Às vezes pode ser preguiça. É isso mesmo, preguiça, né, gente? Mas a preguiça, ela tem várias, como eu posso dizer, origens, né? Ela pode ser uma preguiça de falta de energia. Buenas noches, Jenny, como estás? Que bien que estás aqui. Então, pode ser... qual que é a origem da preguiça, né? Ela pode ser falta de energia, né? Você pode estar realmente cansado de não poder realmente fazer. Pode ser também um padrão comportamental que você tem aí, que você precisa identificar. E eu vou falar um pouco sobre isso mais tarde. Pode ser também que, tipo, não tava na vibe de fazer, entendeu? Assim, não tava no momento para fazer aquilo. E outra coisa que eu, usando a agenda, eu descobri é que você tem que respeitar o seu ritmo de energia, né? Porque se você coloca as coisas pensando no racional, você pensa, não, pensando assim, racionalmente, eu vou acordar às 7 da manhã, eu vou tomar meu café, vou arrumar a casa, e aí eu já vou começar a trabalhar, depois eu vou dar um tempo para a hora do almoço, depois à tarde eu vou pegar no trabalho de novo, vou parar às 5 da tarde, tal, e você vai querer tentar fazer isso e não consegue. Porque também tem o nosso ritmo, entendeu? O ritmo biológico, tem aquela coisa do... você saber respeitar, conhecer e respeitar o seu corpo para ver em que momento do dia você está mais apto a fazer determinado tipo de trabalho. Porque tem trabalhos que exigem mais concentração, né, mental, que é você tá escrevendo alguma coisa, você está no computador fazendo alguma coisa, aquilo que exige muita atenção. E também tem as tarefas que são mais manuais, que você não precisa pensar e você consegue fazer automaticamente. Porém, se você não tiver energia, não tiver afim, não tiver saco, você acaba não fazendo, não é mesmo? Como limpar a casa, né? Arrumar ali, quando é uma faxina, uma tarefa mais difícil, você não consegue. Então, hoje nós vamos falar
desses dois tipos, assim, de coisas que a gente... Será que... A Lia diz, será que não falta um pouco de disciplina? Também. Só que aí outra coisa, gente. Hoje eu vou ensinar vocês a lidarem com o seu cérebro, com essa coisinha danada que tem aqui, esse macaco doido que faz as coisas de qualquer jeito, entendeu? Na hora que ele quer. Imagina que o seu cérebro é um animal, um macaquinho, um cachorrinho, que ele é muito eficiente e ele faz as coisas muito bem, sabe? Ele quer te agradar, ele quer fazer as coisas para você ficar feliz, porém ele não pensa, né? Então ele não sabe exatamente o que vai ser bom para você ou não, ele só faz aquelas coisas repetitivas. Então, quando você vai falar em disciplina, ele já vai ficar assim, ai meu Deus, já veio falar de coisa chata, de coisa dura, de coisa que dói, né? Aquele general. Então, assim, a disciplina você pode ir implementando, ensinando o seu cérebro de uma forma que ele não perceba, entendeu? De uma forma que ele vá fazendo as coisas achando que ele tá fazendo o máximo, que ele tá fazendo de tudo para te agradar, mas na verdade é você que está por trás ali manipulando o seu cérebro para ele realmente fazer isso, né? Então, primeira coisa, quando a gente quer terminar uma coisa que começou, e seja ela uma coisa simples. Oi, Lourdes, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Então, quando pode ser uma coisa de rotina, né? Alguma tarefa da sua casa ou do seu trabalho que você já sabe fazer, você já fez várias vezes, mas você que no dia a dia você acaba não conseguindo terminar ou nem pôr a mão ali no negócio, aí você... Então, pode ser esse tipo, né, do cotidiano, ou pode ser coisas que você quer experimentar, o novo, você quer investir em você. Você quer... Oi, tudo bem, Lourdes? O Edson diz que começar é motivador, pois é uma coisa nova, mas adiamos quando nos deparamos com as dificuldades. É verdade. Então... Aí, quando você quer fazer uma coisa nova, né, que é diferente, na hora que veio a ideia, você fica super animado. Mas motivação, gente, é aquela coisa, não serve pra nada. Só serve pra te deixar com vontade de fazer aquilo no momento, mas quando você realmente vai fazer aquilo, se inscreve num curso, compra um livro pra ler, se inscreve se matricula na academia, as coisas mudam, não é mesmo? E é isso que é o problema, né? A gente acaba se sentindo culpado por isso, não é mesmo? Então a gente acaba se culpando, sofrendo com isso. Só que aí o cérebro, ele é danado, porque ele vai... Na hora que você sente essa culpa, começa a sair dopamina. O cérebro, ele começa a soltar dopamina no cérebro. E o que é dopamina? A dopamina é a substância que te dá ânimo, não é mesmo? Que te dá felicidade, te dá prazer, te dá energia. E por que isso tem a ver aqui? Não tá meio que contraditório? Então, ele solta uma dopamina que faz com que o seu cérebro, ele pense em uma desculpa. Ele começa a dar desculpa. Por exemplo, se você você não tem tempo, você acha que não tem tempo para pôr a mão na massa, naquilo que você quer fazer, no estudo, por exemplo. Aí o seu cérebro, e você fica na frente da televisão ou nas redes sociais. Aí o seu cérebro vai falar: ah, mas é porque eu gosto, não adianta, eu tenho que assistir o noticiário. Depois que eu assistir o noticiário, eu começo a estudar. Ou se você quer fazer um regime, mas você não consegue parar de comer doce. Aí o seu cérebro vai lá e vai inventar uma desculpa. Para apagar, para aliviar essa culpa de você estar comendo doce, ele vai falar: ah, mas é porque eu adoro brigadeiro. Eu não vivo sem brigadeiro. Eu posso deixar de comer qualquer doce, menos brigadeiro. Você tá vendo que ele está inventando uma desculpa, né? Você decidiu correr, você decidiu fazer uma caminhada. Só que daí você tá enrolando no sofá. Não, deixa eu primeiro terminar isso aqui, deixa eu assistir televisão. E aí vai passando o tempo e você vai se sentindo mal, culpado, mas aí o cérebro vem lá com uma outra desculpa. Ah, mas já não tá já passou da hora. Eu tenho que fazer outra coisa agora, já não dá mais tempo de correr. Entendeu?
Sabrina, tudo bem? Você por aqui? Que bom, querida. Como é que você está? Tudo bem com você? A Lourdes está dizendo, é verdade. Então, gente, eu queria explicar para vocês isso porque, apesar de ser uma coisa meio científica, meio chata, mas se você entender um pouquinho que seja o funcionamento do cérebro, vai ser mais fácil você lidar com ele. E também, se você não conseguir lidar, pelo menos entender que é assim que ele funciona e que não tem nada de errado com você, tá ok? Você é perfeita do jeito que você é, tá? Você não precisa se culpar, você não precisa sofrer por não estar fazendo aquilo que você começou, mas não consegue terminar, tá ok? E, gente, isso que eu falei desse ciclo vicioso, que é você fazer uma coisa, é você deixar de fazer uma coisa e se sentir culpado. E aí solta dopamina no cérebro. E aí ele inventa uma desculpa que é pra amenizar isso. E aí você continua, você volta a fazer isso, né? Boa noite, Andréa Fukushima. Tudo bem com você? Então, tava esperando a live. Ai, que legal, que bom, né? Você também tá em todas, né? Então, onde que eu aprendi isso? Aqui, ó, nesse livro, Suguyaro. É um livro japonês que eu tenho ele como uma... Nossa, eu leio... Olha, ele tá até rasgado já, de tanto que eu leio. E que eu marco aqui, ó, tá todo marcado. Não sei se dá pra ver. Eu leio, eu marco, faço várias anotações, porque ele foi um livro. Tá travando? Gente, falem comigo, as outras pessoas, se tá travando o vídeo. Veja aí se tá travando. Então, esse livro me abriu muitos olhos, sabe? Eu aprendi muita coisa sobre o cérebro com ele. Porém, como... talvez você não tenha acesso a ele vende aqui no Japão. Você pode também ler um livro que se chama Hábitos Atômicos, né? Tá tudo normal? Então tá bom, que bom. Então, ele se chama no Brasil Hábitos Atômicos, do James Clear, tá? Ele é bem parecido com esse livro, Suguyaro. Suguyaro, eu sempre falo também nos meus workshops. Lúcia, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, querida. Então, de você fazer o seu cérebro se mexer antes dele começar a inventar desculpas para você, tá ok? Então, se você não... Um livro parecido que eu recomendo é o Hábitos Atômicos, do James Clear. Se você quiser procurar saber um pouco mais sobre o funcionamento do cérebro para poder domar esse bicho doido, então leia esse livro, tá ok? Então, a gente sabendo que tem esse ciclo vicioso, né? De você fazer uma coisa que você não fazer o que você queria fazer e se sentir culpado. E aí o cérebro inventar uma desculpa. Porque eu gosto. Não, isso aqui não... eu preciso fazer isso. Gente, isso é uma desculpa do cérebro, tá ok? Então, então aí hoje eu quero falar sobre, assim, quais são as origens, o que pode estar acontecendo dentro da gente para que a gente não consiga terminar o que a gente começa, tá ok? Então eu queria, assim, se você quer fazer, sempre desiste de fazer alguma coisa e já tá há anos com isso, com esse problema de querer fazer um curso ou de querer ter alguma habilidade, ou é aquela luta no dia a dia, no cotidiano, dentro da sua casa, nas tarefas do dia ou no trabalho. Então eu queria que você fizesse uma reflexão, né? E pensasse quais são as vozinhas que aparecem quando você não consegue fazer, não consegue terminar isso. Por exemplo, chega no final do dia, você não terminou de limpar, de fazer a faxina na casa. É o meu caso, tá, gente? Wellington Rocha, tudo bem? Katagishi-san! Konbanwa! Gente, eu tenho uma amiga japonesa aqui. O genki desu ka? Gomen ne, kyou wa Portugal go de chotto wakaranai kamoshirenai kedo, chotto 両方ではちょっと難しいんで、今日は、私たちが、なぜ、やり出したことを、最後までできないかっていうライブなんです。そういう話。Então, gente,
façam aí uma reflexão do que pode estar... Quais são as vozinhas que estão na sua cabeça quando você não consegue terminar aquilo que você planejou, que você se comprometeu a fazer. Por exemplo, putz, você sempre assim, né? Sempre a mesma coisa. Inventa de fazer uma coisa, promete que vai fazer, mas chega no fim do dia, não faz. Ou, eu sou preguiçosa mesmo, eu não tenho jeito, isso é muito difícil para mim, não serve para mim. Ou eu sou indisciplinada, ou eu sou um procrastinador. Quais são as vozes que estão aí dentro da sua cabeça que te criticam, que te culpam quando você não consegue terminar o que você queria? Tá ok? Então, assim, se alguém tiver alguma ideia, quiser compartilhar alguma coisa que é difícil terminar, né? Pode compartilhar aí, tá, gente? Me ajudem aqui, me ajudem. Então, aí depois que você identificou as vozes, né? Eu não sirvo para isso mesmo, eu não tenho jeito, desde pequeno. Geralmente são memórias de coisas do passado, de alguma coisa que você ouviu no passado e que pode estar se arrastando aí e que fez você acreditar que você não é bom o bastante para fazer aquilo. Não é disciplinado, não tem força de vontade, não é inteligente, alguma coisa. Então, depois, quando você tiver afim também, porque isso também você não pode forçar muito o cérebro, porque ele também se rebela na hora. Hoje eu vou fazer essa lista para saber quais são os paradigmas, né? Quais são as crenças que estão como que eu posso dizer? Me deixando de fazer o que eu quero fazer. Então, quando você estiver inspirado, quando você tiver um tempo, ou quando você estiver muito pé da vida mesmo, insatisfeito com essa situação, então você pega um papel e começa a refletir. De onde será que veio essa crença, essa ideia que eu tenho hoje de que eu não sirvo para isso, de que eu sou um procrastinador, de que eu não levo jeito para isso, de que sou um atrapalhado, que eu não faço as coisas direito? Quando foi que essa ideia se instalou na sua cabeça? Geralmente eu tenho muitas memórias da escola, da vida. Sim, Edson diz, procrastinamos por medo de errar. É verdade. Renato diz bom dia, boa noite. Bom dia, Renato, tudo bem? Então, o medo de errar é muito forte na gente também, né? E se a gente for pensar bem, será que isso também não veio da nossa infância, né? Talvez dos nossos pais, dos professores, da sociedade que a gente vivia, que dizia, né? Você tem que fazer tudo certo, não pode errar. E, gente, a gente pode errar, se permita errar, tá? E que isso é uma gaiola, é uma coisa que vai te prender e você vai deixar de fazer o que você quer, o que você gosta, por medo de errar. Mas eu falando assim, até parece que eu sou a tal, né, gente? Porque eu também, para começar a fazer esses vídeos, pior live. Para mim fazer live na minha vida demorou, e muito tempo. Eu tive que como que eu posso falar? Eliminar vários bloqueios dentro de mim, para mim estar aqui agora. E hoje eu vou ensinar aqui alguns passos, algumas coisas que vocês podem se inspirar para tentar tirar alguns bloqueios que talvez vocês tenham, tá? De medo de errar, né? De não dar certo, ou acreditar que não vai dar certo. Então faça esse exercício, né? De onde está vindo essa ideia, ou essas vozes que te dizem que você não é bom o suficiente para fazer o que você quer. Esse é um deles, tá? E aí, e o que você... Porque, assim, a gente fala, é muito difícil mudar, né? É difícil mudar. A gente tem aquelas crenças já arraigadas dentro da gente de muitos anos, né? Só que daí eu tenho uma frase que me salvou a minha vida, ou seja, no sentido de eu ter mudado o meu pensamento, tá? E de ter perdido esse medo de errar, de aprender, de querer aprender as coisas e de experimentar, que é uma frase do Pedro Calabres, que ele é um neurocientista, que ele tem até um canal no YouTube que se chama Neurovox,
que aí ele diz assim, o que é mais fácil, você mudar uma crença ou uma atitude, um comportamento, né? O que vocês acham? É fácil mudar alguma crença, aquilo que a gente acredita que é verdade? Ou é mais fácil a gente mudar um comportamento nosso? O que vocês acham? Me respondam aí. Vamos ver então se o pessoal vai... É que dá um delay aqui, né? Então, bom, gente, se você, enquanto vocês pensam, eu vou falando, tá? Então, então, qual que é mais fácil você mudar? Uma crença, aquilo que você acredita que é certo ou errado, ou uma atitude, um comportamento seu? Aí, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo da dieta, né? Alguém que quer fazer uma dieta. É mais fácil para você acreditar que você vai começar a fazer essa dieta amanhã, ou é mais fácil você tomar a atitude de fazer isso agora, hoje? Qual que é mais fácil para vocês? Para mim é mais fácil mudar um comportamento. Andréia Fukushima diz. Então, o que é mais fácil para você? Se você falar aqui para você, amanhã eu começo, eu creio que amanhã eu vou começar a fazer a ginástica, a começar a minha dieta. Ou é mais fácil para você falar, não, hoje eu começo a minha dieta. Qual que é mais fácil? Então, gente, você vê como que a gente, inconscientemente, a gente acaba mudando nossas crenças de acordo com a situação? Se não fizer na hora, não faço mais. A Lourdes diz. Ah, muito bem, então tá bom. Olha aí, temos duas pessoas que são... que tem um comportamento aí firme, né? Então, gente, a maioria das pessoas, né, a grande maioria, inclusive eu, assim, é muito mais fácil a gente acreditar que vai começar amanhã, né? Ah, hoje eu já tô aqui cansada, já fiz um monte de coisa, não vai dar pra mim começar a dieta hoje. Eu tenho que planejar, eu tenho que escolher a dieta que eu vou fazer, entendeu? Então é assim, na maioria das vezes é fácil você mudar uma crença, aquilo que você acredita que é verdade pra você. E mostrando isso, você vê como, assim, às vezes o que muda os nossos comportamentos, o que faz a gente pôr a mão na massa mesmo, é a situação. Veja a nossa situação atual aqui hoje, com esse problema do coronavírus, né? Quem aqui, na sua sã consciência, ia dizer que consegue ficar trancado em isolamento, nessa quarentena, durante vários dias da semana, né? A gente só mudou os nossos hábitos porque a gente é obrigado, a situação nos obriga, né? O Edson Glauco diz que acha mais fácil mudar a crença, pois é uma questão de pensamento. O comportamento depende do hábito. Exatamente, é isso mesmo. A nossa crença muda assim, ó, rapidinho, tá? Depende da situação. É o que eu tô falando aqui, né? A situação do coronavírus, a gente teve que mudar muita coisa na marra, não é mesmo? Começar a usar aquelas máscaras. Aqui no Japão a gente usa o costume de usar máscara já vem de muito tempo, muitos anos, mas eu não usava. Eu achava ridículo e eu achava falta de educação com você conversar com uma pessoa e tá com a boca tampada. Então, assim, são hábitos que você acaba tendo que adquirir por causa da situação, né? Então, se você tá numa situação econômica também mais difícil, né? Tá mais apertado para você agora. Tipo assim, antes você... Assim, por um exemplo, hein, gente? A pessoa falava, eu não vivo sem carro. Eu não posso deixar minhas unhas, eu tenho que fazer minhas unhas toda semana, senão, não vivo sem. Entendeu? Eu preciso comprar roupas da marca tal, porque eu amo, eu adoro e eu não vivo sem. Se você tá numa situação mais difícil agora, é difícil, não é, gente? A Lia diz, acredito que ninguém consegue ficar trancafiado. Estamos forçados a mudar nosso estilo de vida. Temos que nos reinventar. Exatamente, é isso mesmo, né? Então, a situação, ela nos obriga a
a mudar certos hábitos, né? E aí outra coisa também que é bem assim, nossa, eu vejo isso muito em mim. Que, por exemplo, quando você tem um compromisso com outras pessoas, no trabalho, por exemplo, você faz, né? Tem que entregar tal dia, então você se mata, passa madrugadas acordado para terminar o que você precisa entregar, né? Você precisa chegar em tal hora, na hora certa você não pode se atrasar, você vai fazer de tudo, vai deixar sua casa de perna pro ar, deixar largado tudo para sair na hora e chegar na hora no local, não é mesmo? Então, assim, a situação ou compromissos com outras pessoas, eles nos ajudam a entrar ali na linha, não é mesmo? Porém, tem muita coisa que a gente quer fazer e que não necessita da manutenção, né, da vigília de outras pessoas. E aí que é o problema, que é aquilo que só depende de você. Ninguém precisa ficar te cobrando para fazer as coisas. É aí que está o maior problema, porque quando você é o chefe, é você que é o chefe. Então você vai fazer a hora que você quiser. E mesmo conscientemente, racionalmente, você sabendo o que tem que fazer, que é importante, a força do hábito é tão grande, né? E o cérebro ele quer tanto economizar energia que ele acaba enrolando, que ele acaba não fazendo, deixando para depois. Ah, vamos deixar isso para depois, deixa eu assistir esse vídeo aqui primeiro. Ah, deixa eu deitar um pouquinho no sofá e já começo. Aí você pega no sono e aí já acabou seu dia, não é mesmo? Então, assim, quando a gente entende que a situação ela nos obriga a mudar também, então a gente pode usar isso como uma arma ou um método para a gente se colocar na linha, nós mesmos, né? Então, assim, como é que você pode fazer isso? De você passar a fazer ou a terminar aquilo que você se comprometeu a fazer e não digo sem esforço, porque no começo sim precisa esforço, né? E aí eu tenho 3 dicas, você pode usar esses 3 passos, não na sequência, tá? Dependendo do grau de teimosia do seu cérebro ali, de fazer o hábito que você quer, do comportamento que você quer ter, tá? Então a primeira coisa para aquelas pessoas que nunca terminam o que começam, seja um hobby, um curso, qualquer coisa, aprender alguma coisa nova, ou tomar, como que fala? Suplemento, sabe? Essas coisas que não é a situação que tá te obrigando, é porque você quer mesmo fazer. A primeira coisa experimentou, não gostou, ou seja, não consegue levar isso adiante, desiste, acabou, não é pra você. E faça isso sem peso na consciência, é bola pra frente, entendeu? Assim, não é pra você, porque a gente não precisa ser bom, ou a gente não precisa se adaptar a todas as coisas, e principalmente aquelas coisas que a gente acredita conscientemente, a gente acredita que tem que fazer, mas às vezes não é pra gente, entendeu? É assim, uma frase de uma pessoa, de uma japonesa, uma amiga minha, né, ela me ensina muita coisa aqui no Japão, é uma frase que salvou a minha vida. Eu falei pra ela, eu me matriculei num curso de dança, mas eu vou lá, eu não consigo pegar os passos, eu não consigo fazer aquilo lá, e eu tô pagando, né, o curso lá e eu não tô indo. Sei lá, não dá pra mim. Ela falou, mas é porque você não precisa mais. Você já tem isso dentro de você. Você não precisa aprender. Então, gente, aquilo, nossa, me salvou, assim, a minha vida. Tipo, me tirou um peso da minha consciência de eu achar que eu era procrastinadora, que eu não conseguia, eu inventava de fazer cursos e eu não terminava. Foi, assim, um alívio pra mim, porque, então, veja aí se o que você quer fazer e não termina, talvez não seja pra você, não combina com o seu estilo de vida, com o seu ritmo, né? Com a sua energia. Então, bola pra frente, risca da sua agenda, da sua lista e não tenha peso na consciência com isso, tá? Experimenta, se você não experimentar, você nunca vai saber se é bom ou não pra você. Então, é a mesma coisa livros. Quem aqui não compra livro, que na hora que pegou ali na livraria, achou o máximo tal, e
chega em casa e não lê, né? Não termina o livro. Aí então também porque são duas coisas. Ou o livro tá muito chato, não tá assim, você não tá interessado no que tá escrito, ou porque não é o momento também. Tem um momento certo. Às vezes você sabe que você quer saber sobre aquilo, quer estudar mais. Porém, o momento que você está agora não é o momento para isso. Tem, assim, eu tenho aqui livros que eu vou comprando porque eu acho que eu quero saber, que eu preciso saber. Porém, eu não, às vezes eu não leio na hora, fica meses parado, anos parados, mas eu sempre volto e aí eu leio. Aí os que eu não leio também eu já descarto, porque eu sei que não é pra mim, entendeu? Então, a segunda dica é mude a situação. Já que a gente viu que, né, se a gente tá numa determinada situação, a gente acaba fazendo, né, as coisas, faça isso também no seu dia a dia. Como é que você pode fazer um ambiente, um meio propício para você fazer aquilo que você quer fazer? Seja uma dieta, seja uma corrida, ir para academia, ler um livro. O Edson Glauco diz, não somos deuses, não somos obrigados a ser perfeitos. Exatamente! E cada um tem a sua identidade, né? Cada um é diferente. Nós não precisamos ser iguais a todos, né? Ao que a sociedade diz que é bonito, que é certo, que é o legal, né? Que tá na moda. Então, eu tô falando isso para vocês, assim, sentirem menos peso, né? Na consciência, aquela vozinha ficar te atrapalhando na hora que você tá tentando fazer uma coisa e não consegue. Então, a primeira dica é: você viu que não é pra você? Já descarta, bola pra frente, porque é só perda de tempo você ficar encasquetado numa coisa que não tá funcionando, é uma coisa que talvez você lá no fundo não tenha interesse ou não tenha afinidade, entendeu? Então, uma pessoa que, por exemplo, não gosta de inglês, não gosta de aprender inglês, já tentou, fez 1000 cursos, 1000 métodos e não consegue aprender, talvez não seja a praia dela, talvez não seja a língua que toca no coração dessa pessoa, né? Talvez ela queira fazer isso somente porque é necessário nos dias de hoje, né? Porque todo mundo estuda inglês, porque sem inglês você não tem condições melhores no trabalho, mas às vezes não é para você. Então, assim, não force, descarta, deixa aí. Na hora que se aparecer de novo a vontade, é porque talvez seja uma vontade genuína, entendeu? Mas assim, não tá rolando, não tá dando, então vai lá e corta. E não fique com peso na consciência, tá ok? E aí o segundo, como eu tava falando, a segunda dica. Boa noite, Nair Rosaki. Como você está? Tudo bem, querida? Hoje nós estamos falando porque as pessoas não terminam o que elas começam. Nós estamos falando de hábitos também, né? E eu já estou na segunda dica, que é você mudar o seu entorno, mude o seu ambiente, para que ele fique propício para que você faça. Observa aí qual que é o momento que você consegue terminar alguma coisa, seja uma tarefa da sua casa, seja alguma tarefa de trabalho, né? Quando é que você tem aquela concentração que você consegue ficar na frente do computador por um bom tempo? Qual que é o horário melhor para você? Quais são as condições que te deixam tranquilo para estar ali focado no trabalho ou nas tarefas de casa? Ou em algum hábito novo que você quer como que fala? Implementar, né? Por exemplo, você sabe que precisa caminhar, mas sempre inventa desculpa para isso. Qual que é aquele momento que você consegue sair para fora para caminhar? Então vá observando isso e crie esse ambiente para que isso aconteça, tá? Não importa o horário, veja o horário do seu ritmo biológico ou do seu ritmo do dia a dia. Então é você criar o meio ambiente, né? Você pode, como eu disse numa live, acho que foi no Portal Me. Então que o cérebro ele recebe muitas informações pelo visual, pelo olho. Então, se você quer começar alguma coisa ou algum hábito, deixe isso visível para que o seu cérebro veja e
se lembre, olha, eu tenho que fazer tal coisa. E se você quer cortar um hábito ruim, esconda do seu cérebro, tá? Então, se você tá muito tempo no celular, no joguinho, mas você não pode esconder o celular, porque ele vai estar sempre na sua mão, esconda esse joguinho, o aplicativo, o ícone dele, coloque em pastas, dentro de pasta, lá na última página, para ser difícil para você chegar até ele, tá? Doces, em vez de deixar à mostra na mesa, no counter, como é que fala? Na bancada da cozinha, deixa ele dentro do armário, lá no alto, em algum lugar que seja de difícil acesso. E se você quer começar uma alimentação saudável, deixe à vista frutas ou compre sempre mais verduras. Você vai escolher aí uma maneira de estar deixando visível o que você quer começar e você deixa invisível, esconda aquilo que você não quer que seu cérebro veja para ele não, entendeu? Se você eu dei esse exemplo também lá no Netflix ou no Portal Mia, né? Que é você esconder o controle remoto. Esconder não, deixa. Se ele tá sempre no sofá ou na mesinha, perto, que você sentou, já esticou a mão e já pegou, deixa ele lá perto na estante, perto da televisão, entendeu? Porque aí você já vai dar um momento, um pequeno espaço de tempo para você não pegar automaticamente o controle remoto, e aí você vai ter que levantar para ir lá e pegar. Aí já dá para você dar aquela quebrada e falar, não, acordar, né? Não, eu preciso fazer isso primeiro, né? Então, uma coisa assim que não funciona, pelo menos comigo, nunca funcionou, dar uma de general. Tipo, você tem que fazer isso, acordar tal hora, começar a sua tarefa tal hora. Porque eu sou meio que o meu cérebro, ele é rebelde, tá? Quanto mais eu ordeno, mais ele se rebela contra mim. Então, por isso, eu procuro lidar com ele, assim, em banho-maria, tá? Deixa eu ver o que a Nair Rossack diz. Eu não termino, começo a limpar a cozinha, se vejo algo na lavanderia, vou limpar a lavanderia, se vou para o quarto, vejo algo, vou lá, assim vai. Não termino a cozinha, a lavanderia, não termino. Eu te entendo, Nair, porque eu também sou assim. Faz um pouquinho ali, lá, e depois, no final das contas, o que eu fiz mesmo? Não fiz nada. Então, antes de começar a fazer isso, eu dou a dica que eu uso. Não é em tudo, tá, gente? Não é o dia inteiro mandando ordem aqui pra cabeça, porque ela também não aguenta. É sempre naquela hora que eu tenho que fazer, que já tá me enchendo o saco de eu não tá fazendo, então o que eu faço? Eu ponho na minha cabeça, hoje eu vou limpar a cozinha. Eu não preciso fazer mais nada. Primeiro, eu deixo o cérebro ficar tranquilinho, sabe? Não muito rebelado. Olha, você só vai fazer isso hoje, tá? Depois que você terminar a cozinha, você tem o tempo todo livre para você. Então eu vou fazendo isso. Mas quando a cozinha, às vezes, ela a tarefa é muito grande. Se você for pensar em limpar a parede, limpar exaustor, limpar a geladeira, aí também já vai ficar pesado e o cérebro também vai desistir. Então, você pode, dentro do cômodo, você pode delimitar. Olha, hoje eu só vou dar uma passada por cima e tá bom. Ou, hoje eu vou limpar a geladeira, hoje eu vou limpar o exaustor só. Só que aí na hora que você tá fazendo, você pegou embalo, aí você já faz mais umas coisinhas a mais, entendeu? É só pra pegar no tranco. Tá? É só para o seu cérebro começar a se mexer e mandar o comando certo para o seu corpo, para o corpo se mexer. Então, criar situações para que o seu cérebro comece a se mexer, tá? Então, na hora de fazer esse exemplo que eu dei da cozinha. E quando é coisa de computador, né? As pessoas que estão trabalhando no computador. Eu tenho que fazer essa revisão, eu tenho que compilar isso, eu tenho que mandar esse relatório. Ai, que chato, que peso, não tô afim. A mesma coisa. Delimite. Olha, hoje você quebra. Se for uma tarefa muito grande, quebre em pequenas tarefas. E você fala, olha, hoje é só isso que você vai fazer, tá? Você só vai fazer uma página e tá bom, tá? Então, assim, você divida ou delimite e dê esse comando específico para o seu cérebro. Olha, hoje é só isso e tá bom, tá? Você fez isso,
Tá ótimo, perfeito, você já tá livre. Aí ele já fica mais tranquilo e ele não vai se rebelar a não fazer, tá ok? Ou também você pode mudar a sequência, porque às vezes, como é que eu posso falar? Tem pessoas que têm mais ânimo para fazer as coisas de manhã, e tem outras pessoas que já fazem melhor à noite. Por exemplo, eu só faço à noite, eu tô mais esperta. De manhã eu nem tanto. A Andréia entrou. Tudo bem, Andréia? Quanto tempo? Como é que você está? Tudo bem? E o Edson diz: estabelecer recompensa só após a conclusão das tarefas. É verdade, exatamente. Só que o cérebro, exatamente. Olha, o Edson disse uma coisa legal. Você se dá uma recompensa, um agradinho para você depois que você terminar a tarefa. Quando a tarefa é difícil e você não consegue nem a pau, você fala assim pra ele, conversa com ele. Olha, é que nem você tá tratando com uma criança de 3 anos, imagina isso. Então, você fala pro seu cérebro: olha, depois que você terminar de fazer isso que a gente vai fazer agora, você pode comer aquele doce que você quer, que tá guardadinho na geladeira, tá? Ou você pode jogar o game, você pode assistir o filme que você quer assistir, você pode sair para passear, você pode, sabe? Assim, dar uma recompensa pro seu cérebro. Só que, gente, isso funciona, pra mim funciona em alguns casos, principalmente quando eu tô com o tempo limitado, quando eu tenho data de entrega das coisas. Aí eu faço isso, porque eu tenho que fazer, eu tenho que me mexer. Porém, no dia a dia, quando eu quero criar um novo hábito, ou quando eu quero terminar aquilo que eu comecei a fazer, principalmente em casa, esse negócio de agradinho não funciona, porque o meu cérebro é danado. Ele vai lá e pega o agrado primeiro, a recompensa primeiro, e não faz o que tem que fazer. Então, assim, o Ignacio, como estás? Conseguiu entrar? Desculpa que eu estou sola, não puedo manejar todo aqui solita. Que bueno que estás aqui. Meu amigo Ignacio, que ele é venezuelano. Então, e hoje nós estamos falando porque as pessoas não terminam o que começam a fazer, tá? E é isso, gente. Então, assim, entenda como é que você funciona. Se você funciona... Olá, como estás, Ignacio? Andréia, que... Ai, amiga, tudo bem com você? Também tô feliz de te ver aqui. Então, gente, crie esse ambiente propício para que seu corpo se mexa. E o corpo só mexe com comandos do cérebro, tá ok? Então você tem que saber lidar com esse macaco doido que tá aqui dentro, tá? Então, assim, veja aí no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu estilo de vida, como é que você pode arranjar, manejar, melhorar para que fique um ambiente propício para ele fazer o que você tem que fazer. Por exemplo, ler livro. Putz, ler livro é um saco, né? Você pode adorar o assunto, mas dá sono, você fica ali, demora, você quer que o assunto vai, que você quer saber o resultado final, né? O final da história, mas fica enrolando. Então, assim, o que você faz? Também estabeleça, olha, eu vou ler... Eu não coloco um por dia, uma página por dia, porque eu já me conheço, entendeu? Mas eu estabeleço assim, eu vou ler 5 páginas quando der, quando eu estiver dentro do trem. Então toda vez que eu saio, quando eu vou a trabalho, ou quando eu tenho que tomar trem, tem que ter um livro comigo. Eu sempre coloco o livro na bolsa, porque aí é assim que eu leio, porque em casa não dá pra ler, né? Então arranje, vai vendo aí o que você pode fazer pra mudar o ambiente, tá? E a terceira dica, que é para aquela coisa que você realmente seria mais para cursos, para coisas que vão te ajudar a ter um desenvolvimento pessoal, tá? Um crescimento pessoal. São habilidades novas que você tem que aprender para colocar, para implementar na sua vida. E nesse momento, às vezes a gente não consegue fazer as coisas porque a gente não sabe exatamente o que é da vida.
ou não sabe o porquê que está fazendo aquilo. Então, a minha dica aqui seria defina o que você... Primeiro, assim, defina quais são os seus sonhos, as suas metas, objetivos, ou como é que você quer viver a vida, no geral, no total, né? E eu, usando a agenda, eu aprendi muito a fazer isso, a definir o meu futuro, a criar o meu futuro, e a cada ano isso foi ficando cada vez mais claro para mim, né? Eu fui desenvolvendo mais essa habilidade de ver como é que eu quero estar no futuro e acreditar, não somente acreditar, mas ter certeza através de conhecimento de que isso é possível. Então, assim, a dica que eu te daria é você ter clareza daquilo que você quer para sua vida. E se você, por exemplo, uma dica que um exemplo bem comum que muitas pessoas têm, que seria a vontade de fazer dieta, por exemplo, né? Então, você quer fazer dieta, mas você não consegue por quê? Talvez você não tenha esse motivo, essa razão forte para isso. Então, pare um tempo para pensar, né? Olhe assim a sua vida. Por que você quer emagrecer? Por que você precisa emagrecer? Será que você já parou para pensar nisso? Aí, com certeza, vai aparecer milhares de razões, né? Por exemplo, eu quero ter uma alimentação saudável. Tá, vou colocar lá, eu quero comer mais verdura, mais coisas orgânicas e tal. Mas por quê? Se eu não souber o porquê, vai ser difícil eu começar a fazer isso. Porque para mim vai ser oco, sabe? Uma coisa que não tem firmeza, não tá ali firmado. Então, quando eu vejo a minha visão de vida no total, eu quero ter uma boa alimentação para quê? Para ter uma boa saúde, porque eu quero viver, eu quero aproveitar minha vida até os 100 anos. Isso me dá uma energia, entendeu? Isso assim me deixa super animada, um waku-waku, é saber que eu quero viver até os 100 anos bem, andando com meus próprios pés, não dando trabalho para ninguém. Se eu puder viajar, eu vou querer viajar. Então, essa é a minha visão de vida. Eu quero viver bem, saudável e lúcida até os 100 anos. Então, o que eu preciso fazer hoje, agora? Aí, então, por isso que veio essa ideia. Eu tenho que ter uma boa alimentação. Então, aí já é um motivo forte que eu tenho, né? Para começar a comer bem, a ter uma boa alimentação. E fazer ginástica também, porque talvez eu não tenha problema com peso, mas eu tenho problema de ter tudo mole aqui, ó. Eu não tenho força física, por quê? Muito tempo sentada, não faço exercício e tal. Mas se eu quiser caminhar, eu preciso andar, se eu quero levar o meu sonho adiante, eu preciso ter força nos pés, eu tenho que ter musculação. Então, eu tenho que ter musculatura. Então, esse é o meu motivo forte para mim estar fazendo exercício físico. Então, assim, o que te move, né? O que te deixa ali com o acuaco, que é aquela palavra que eu uso sempre nos meus lives, no meu curso, nos meus workshops, que o acuaco é aquele entusiasmo, aquele ânimo, né? Aquela vontade de fazer as coisas que te toca, que mexe no seu coração. Então, dá um ataque aí nessas coisas que você não está fazendo pelo acuaco. Isso te dá o acuaco ou não? Né? Isso te deixa animado ou não? Se não te deixar, aí você vai ter que usar as outras dicas que eu dei, de você criar a situação, né? A situação propícia para fazer, porque, por exemplo, limpar a casa não dá o acuaco em ninguém, né, gente? Não, se você for pensar desse jeito, realmente não fazer comida, para mim, não dá o acuaco nenhum. Mas aí eu pensei, por exemplo, eu quero ter um momento de qualidade com a minha família, eu quero estar com a minha família. Porque aqui todo mundo tem um horário, meus filhos já são grandes, cada um chega e entra, sai de uma hora diferente. Então, eu preciso ter um momento que eu estou com todos. E esse momento qual é? É o horário da janta. É o horário que a gente senta para comer junto, que não é todo dia também. Então, pra gente sentar junto e comer, o que eu preciso fazer? Comida. Putz, ferrou. Porque pra mim não dá o acuaco nenhum. Se eu pudesse comer todo dia fora, comprar comida pronta, eu compraria. Mas como isso é importante, eu estar junto com a minha família é importante, então eu vou fazer a comida. Só que daí, gente, mas mesmo você sabendo do motivo
que é um motivo muito nobre, né, para você, eu vou fazer dieta porque eu preciso cuidar da minha vida, da minha saúde, eu preciso fazer comida porque eu quero ter um momento de um tempo de qualidade com meus filhos, com meu marido, é tudo, nossa, são motivos nobres, só que nem sempre, nem isso faz o seu cérebro se mexer. Por exemplo, eu preciso estudar japonês, porque sem japonês aqui no Japão, como é que fica? Não dá para viver, mas quantas pessoas aqui no Japão não sabem ler, não sabem escrever, não sabem falar japonês e tá aqui mais de 20 anos, não é mesmo? Porque a situação que eles estão não é necessário, ou eles não veem que é necessário, né? Para mim também, eu não sei falar perfeitamente, eu não sei ler perfeitamente, eu não sei muito menos escrever. O que me levou a aprender o japonês foi o aku-aku. Então, o que foi? Foi eu querer ir pro karaokê, foi eu querer estar no meio dos jovens aqui, na época que eu era jovem, né? Isso me deu o aku-aku, foi a força motriz que me impulsionou a aprender o japonês. Eu queria ler as revistas de moda, eu queria saber o que estava rolando, as novidades. Então eu fui aprendendo assim. Então encontre aí no seu dia a dia, naquilo que você quer fazer, mas que você vê que é muito difícil, veja de um outro ângulo, o ângulo que te deu o aku-aku, né? Por exemplo, então nesse exemplo de aprender uma língua é muito isso. Se você vai aprender só para aumentar o seu currículo, só para você conseguir um novo trabalho, só para aqui no Japão, para você viver aqui no Japão, sabe? É um motivo nobre. Só que o cérebro não tá nem aí, ele não quer saber disso. Não é isso que vai fazer ele mover. Então encontre aí o aku-aku ou uma desculpa bem sem vergonha, que você não precisa contar para ninguém, só você precisa saber. Que é aí que você vai se mexer. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, aqui no Japão, quem mora aqui no Japão sabe que a gente não recebe visitas. É muito difícil o pessoal ficar indo na sua casa, você ir na casa dos outros, principalmente aqui, eu que moro em Kyoto, não tem muito brasileiro aqui perto, é muito raro eu vir alguém aqui de surpresa. Então você acaba aqui, tipo, relaxando na arrumação da casa. Então, assim, a minha casa não fica impecável, não fica perfeita, por quê? Primeiro porque eu não tenho tempo, outra porque se eu tiver tempo eu vou querer fazer o que me dá o aku-aku, o que é mais interessante pra mim, e eu não vejo valor nenhum em você ficar perdendo tempo limpando a casa, mas eu sei que é necessário, eu sei, isso me dói muito, de eu não ter a casa toda limpinha, arrumadinha, tal. Sempre tem um monte de coisa pra fazer. Mas eu vi que isso acabava comigo, com a minha energia, me deixava para baixo. E aí, quando eu preciso fazer uma super faxina na minha casa, de tempos em tempos, e eu tô vendo que as coisas estão se acumulando, o que eu faço? Eu crio uma desculpa sem vergonha para me fazer, que é chamar os amigos para uma festa, um jantar. Quando eu tenho que chamar alguém para vir na minha casa, não há olha, nada me para. Eu fico madrugada, sem dormir, arrumando a casa. Então, assim, e eu invejo as pessoas que têm facilidade em arrumar a casa, porque pra mim, assim, não me move, não toca o meu coração. Só quando eu sou obrigada, então eu crio essa situação. Aí, então, eu faço uma festa, eu chamo amigos, faço jantar, invento aniversário dos meus filhos, pra mim poder fazer esse movimento gigantesco que é dar uma faxina na minha casa. Então, veja aí se você também não tem... Você quer muito fazer, você tem um motivo nobre para fazer, porém, mesmo assim você não consegue se mexer, então crie aí um motivo sem vergonha, um motivo que não é politicamente correto, que você não teria coragem de falar para ninguém, tá ok? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje, para vocês não se culparem, não se sentirem mal de não estar terminando aquilo que começam e entender que o cérebro, ele precisa, você precisa entender o funcionamento dele para saber lidar com ele, né? E que não é na força que você vai conseguir fazer as coisas. Então, a primeira dica que eu dei, recapitulando aqui, é experimenta.
viu que não é pra você, seja curso, livro, essas coisas que você começa a fazer e não termina. Então, cogite pode ser que não seja pra você, pode ser que você não tenha interesse nisso, ou pelo menos agora. Então, já descarta, bola pra frente e vá fazendo outras coisas, né? A segunda dica foi: crie a situação propícia, a situação favorável para isso, tá? Aí você pode pesquisar, ler na internet livros sobre como você pode criar esse ambiente para você realmente começar a fazer. E a terceira dica foi você buscar lá dentro no seu saber o que você quer da vida, para você viver de acordo com isso e não de acordo com o que é certo e errado pelos parâmetros da sociedade, tá? Se é bonito fazer assim, então eu tenho que fazer. Agora é necessário estudar inglês, então eu tenho que estudar. Não é bem assim. Veja o que você quer dentro de si. E a partir disso você vai criando os seus hábitos e geralmente vai ser os mesmos que você faz agora. Porque limpar a casa, fazer relatório de trabalho, acordar cedo de manhã, fazer ginástica é uma coisa que todo mundo tem que fazer, mas que não consegue dar essa continuidade. Então você vai encontrar ali qual é o método, né? O que você tem que fazer para se mexer e fazer isso, tá, gente? E se vocês quiserem saber mais, aqui no Japão tem esse livro, Sugiyaru. Se for difícil para ler e tal, ele é minha cartilha aqui, eu aprendi muito com ele, então eu sempre tô citando ele, eu sempre explico o que está escrito nesse livro, que ele fala muito sobre o funcionamento do cérebro. Se você quiser ler os Hábitos Atômicos, que é um livro super famoso, que está fazendo sucesso no mundo inteiro, ele chama em português Hábitos Atômicos, do James Clear, que fala muita coisa parecida com o que esse livro aqui fala, então eu acho interessante para quem tiver mais interesse em se aprofundar sobre o assunto. E é isso. E faça aquilo que te dá o acuaco, tá, gente? Deixa eu te dar outras dicas. Outra coisa que aconteceu comigo. Por exemplo, eu nunca tive interesse pela história do Japão. E eu não entendia nada de templos shintoísta, budista. Nunca que eu ia... Assim, se fosse reto, se fosse por livre e espontânea vontade, eu nunca ia querer saber sobre isso, sobre história. Porém, o meu trabalho está me obrigando a fazer isso. Eu trabalho também como guia turístico e eu preciso saber da história do Japão. Então, eu tive que aprender muito. Então, foi a situação, aquela coisa na marra, porque eu passava a ser apertado nos tours que eu fazia, porque as pessoas me perguntavam coisas que eu não sabia responder, então eu já anotava aquilo, já pesquisava, e com isso eu fui aprendendo sobre a história do Japão. E isso foi muito legal, porque isso tem enriquecido a minha vida, eu tenho visto o Japão de uma outra maneira, com conhecimento, então eu já sei, assim, tem lugares que eu quero ir, entendeu? Quando você tem conhecimento das coisas, você vê as coisas de uma outra forma, fica tudo muito mais colorido, muito mais nítido, tudo faz mais sentido. Então, assim, não desista daquilo que você está tentando fazer e não consegue, porque não desista, veja de uma outra maneira, tente uma outra estratégia para você entrar nisso aí. Então, assim, eu entrei na história do Japão pelo turismo, por uma coisa que eu adoro fazer, entendeu? Então, veja aquilo que te dá o acuaco, o que te dá ânimo, o que te dá prazer e alegria, tá ok? Edson diz, show, congrats, preciso me ausentar até. Tchau, Edson. E a Jenny diz, todo es cansativo hacer todo a la vez, ¿cierto? Sí, cierto. Todo es muy... tú no puedes... Tú tienes que hacer de una manera para que no te sientas todo muy pesado, entende? Assim, tenta enganar tu cérebro, assim, para que ele tenha vontade de fazer, para que ele se mexa. E você vai tratando como se fosse um ninho de 3 anos, por exemplo. Ai, gente, eu já tô falando espanhol aqui porque é minha amiga. Ai, Jenny, espero que você entenda o meu português. Então, assim, trata o seu cérebro como uma criança de 3 anos, que você não pode falar muito duro e muito direto, porque ele não vai fazer. Você tem que ter, assim, enrolar ele, entendeu? Para que ele faça. E aí, quando ele pegar o embalo, aí ele vai e continua, tá ok? Então, gente, são essas 3 dicas que eu queria dar para vocês não se culparem, não se sentirem...
desanimados e assim, não se sentirem perdedores porque não conseguem fazer as coisas, mas e também para não desistir, tá, gente? Porque tudo assim não é mágica, não é de uma hora para outra que você vai conseguir fazer e é tudo se você conseguir fazer um pouquinho todos os dias, se você tiver consciente de que você precisa fazer e ir melhorando um pouquinho a cada dia, um dia você vai conseguir, tá ok? E outra coisa que eu preciso dar um outro aviso. Essa semana, sábado, dia 2 de maio, às 20h30 aqui no Japão e às 8h30 da manhã no Brasil, eu vou estar fazendo um live no portal Mie. E o tema vai ser Adaptando-se aos Novos Tempos, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, vão ali no portal Mie, que eu vou estar lá, tá? Dia 2, às 8h30 da noite no Japão e às 8h30 da manhã no Brasil. Eu agradeço vocês todos aqui comigo hoje, muito obrigada, foi um prazer estar aqui falando com vocês e até a próxima. Tchau!